Chegamos à última mensagem da série O Caminho da Ressurreição. Ao longo dessas últimas semanas, nós temos pensado como a ressurreição afeta a nossa vida. A gente já teve a oportunidade de perceber que a ressurreição é mais do que um fato histórico ocorrido com Jesus séculos atrás. É mais do que isso. A ressurreição tem desdobramentos práticos na minha e na sua vida da mesma maneira como teve desdobramentos muito efetivos na vida das pessoas que viviam naquele tempo e testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje a gente vai ter a oportunidade de pensar sobre Tomé e o dilema da incredulidade. Mas antes da gente entrar no texto e olhar e ler, eu quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Nós vamos falar com Deus pedindo iluminação do Senhor para esse tempo de leitura da palavra. Vamos fechar os olhos e orar? Deus de amor, nós te louvamos, Tu és um Deus gracioso. E nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua palavra, com o desejo, com a expectativa de ouvir a Tua voz, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, que nós tenhamos as mentes e corações abertas para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale poderosamente aos nossos corações. De maneira, Pai, que a ressurreição do Teu Filho, que nós temos pensado ao longo das últimas semanas, encontre e se desdobre de maneira muito prática nas realidades que nós vivemos hoje, nos nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. João 20, versículos de 24 a 29, onde nós lemos o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. No domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas com medo dos judeus. Nós lemos sobre isso na última mensagem, na semana passada. Jesus entra naquele lugar, para no meio deles e saúda cada um deles com a paz. Vimos na última mensagem que os discípulos se sentiram amedrontados. Eles ficaram atemorizados, pensando que talvez pudesse se tratar de um fantasma ou coisa do tipo. Então Jesus trata de acalmá-los e depois de acalmá-los, Jesus fala: olha, sou eu, calma, dar provas da sua ressurreição. De maneira que então eles têm alegria agora no coração. Contudo, Tomé, um dos 12, não estava presente naquela ocasião. E aí, por não estar presente, ele acaba perdendo a grande alegria de reencontrar, de rever, de ouvir o seu Senhor. O texto que nós acabamos de ler, texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 em diante, nos diz exatamente que os companheiros de Tomé, os demais discípulos, contaram para Tomé a respeito da ressurreição de Jesus. Contaram: nós vimos o Mestre, o nosso Mestre ressuscitou. Contudo, versículo 25, na segunda parte, nós vemos que Tomé não acreditou naquilo que lhe foi contado. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 25, parte B. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então Tomé se nega a acreditar. Tomé diz: olha,
Para eu poder crer, para eu poder acreditar, eu preciso ter provas objetivas da ressurreição do Senhor. Os evangelhos não nos falam muito sobre Tomé. Nós sabemos que, na ocasião da morte de Lázaro, lá em João capítulo 11, quando Jesus resolve voltar para a região da Judéia, mesmo correndo risco de vida, Tomé estava entre aqueles discípulos que tentam convencer Jesus de não fazer isso por temer pela sua segurança e temer pela sua vida. E aí, quando Jesus insiste em ir até Lázaro, Tomé fala algo bem interessante, já pensando já na ideia de um final desastroso para o Senhor. Como quem diz, se eu não me engano, João capítulo 11, versículo 16, vamos lá para morrer com ele. Já prevendo que Jesus, com aquela atitude, teria um final desastroso. Agora, no texto que nós lemos, ou pouco antes do texto que nós lemos, o triste desfecho previsto por Tomé a respeito da morte de Jesus se torna realidade. Jesus é crucificado, Jesus é morto, e então Tomé se pega completamente tomado pela dor. Frente a essa dor, ele ouve os seus amigos, os seus companheiros, também discípulos de Cristo, dando a notícia da ressurreição. Mas ele reluta em acreditar, ele reluta em crer naquilo que os outros lhe dizem. Ele reluta porque ele sente como alguém que talvez se sentisse ou temesse ser vítima de uma ilusão que, se ele acreditasse, possivelmente trouxesse mais dor, mais sofrimento, mais inquietação no futuro. Por isso Tomé diz, olha, se eu não colocar as mãos nele, se eu não colocar a mão em suas feridas, eu não crerei. Embora Tomé não se feche completamente para a possibilidade, para a realidade da fé, ele coloca algumas condições, ele impõe condições para poder acreditar. Suas condições têm a ver com ver, tocar o Mestre, sentir, ou seja, utilizar-se dos seus sentidos para ter a absoluta certeza do que realmente havia acontecido. Então o texto bíblico nos conta, que uma semana se passou. E novamente, num domingo, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. Só que dessa vez Tomé estava ali com eles. E mais uma vez, Jesus aparece no meio deles e os saúda com a paz. Logo depois de saudar os discípulos com a paz, Jesus se vira imediatamente para Tomé. E aí a gente poderia esperar uma repreensão severa, mal-humorada, uma repreensão dura, como quem diz, Tomé, como é que você não acredita? Como é que você não creu naquilo que os seus irmãos, aqueles que caminharam com você, testemunharam a você? Mas ao invés disso, o Senhor mais uma vez se mostra amoroso e compreensivo. E atende cada uma das condicionantes colocadas, estabelecidas por Tomé. Cada uma delas é prontamente respondida pelo Senhor Jesus. Vejamos o versículo 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé falou que precisaria ver as marcas dos pregos nas mãos. E Jesus disse, veja as minhas mãos. Tomé falou que precisaria colocar o dedo onde estavam os pregos. E Jesus disse, coloque o seu dedo aqui. Tomé disse também que precisaria colocar a mão do lado de Jesus. E Jesus disse, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Por fim, Tomé falou, eu não vou acreditar. Se eu não ver tudo isso, eu não vou acreditar. E Jesus diz para ele, pare de duvidar e creia, Tomé. Numa tradução mais literal, essa fala de Jesus ficaria mais ou menos assim, não te tornes um incrédulo.
Não permitas que as circunstâncias que você tem vivido, que as dúvidas existentes no seu coração, tornem você uma pessoa descrente, Tomé. Não te tornes um incrédulo. Eu estou te dando as provas. O texto não nos fala se Tomé chegou a tocar nas feridas do Mestre, nós não sabemos disso. Contudo, aquele que se negava a crer, que agia como Senhor do Senhor, estabelecendo condições para crer, como quem diz, eu irei acreditar, desde que isso aconteça, desde que o Senhor me dê determinada prova. Tomé então se colocava como o Senhor do Senhor, colocando limites, estabelecendo condições. Mas é esse mesmo Tomé, que antes se negava a crer, que agia como Senhor do Senhor, que agora crê, que agora se torna completamente submisso e faz uma bela confissão de fé. No versículo 28, diz assim a palavra, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Diante das provas dadas pelo Senhor, nós não sabemos, o texto não nos fala se Tomé efetivamente tocou Jesus, mas vendo tudo aquilo, Tomé é tomado pela certeza que, de fato, o seu Mestre, o seu Jesus, o seu Messias, ressuscitou. E diz, Senhor meu e Deus meu. A resposta de Jesus a Tomé aparece exatamente no versículo seguinte, no versículo 29, e perceba que ela está em plena harmonia com o objetivo geral do Evangelho de João, que é apresentado nos versículos seguintes, imediatamente seguinte ao que nós lemos. Diz assim o versículo 29, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O objetivo geral do Evangelho de João é exatamente que os seus leitores deveriam acreditar nas palavras relatadas neste Evangelho. Deveriam crer que Cristo é o Filho de Deus, mesmo sem ter presenciado os eventos aqui narrados. Por isso, felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Como nós temos visto, queridos, para aqueles que creem em Cristo, a ressurreição muda absolutamente tudo. Eu acredito que você que me assiste nesse instante tenha consciência de que nós vivemos um momento muito peculiar na história. Nossas vidas, a sociedade em que vivemos, tudo parece ter virado de ponta cabeça. Tudo está virado de pernas para o ar. Em poucas semanas, o nosso mundo e a nossa sociedade parece estar completamente fora de controle. Um cenário marcado por grandes incertezas. Um cenário marcado por dúvidas se instalou quase que de maneira permanente na nossa sociedade. Quando tudo isso que nós estamos vivendo irá chegar ao fim? Essa é a pergunta que todos se fazem. Muitas dúvidas, muitas incertezas. A percepção que temos aos nossos olhos, ou diante dos nossos olhos, é de que está tudo fora do controle. E nesse sentido nós nos assemelhamos a Tomé, porque para Tomé a morte de Jesus virou o seu mundo de ponta cabeça. Tudo estava fora do seu controle. E mais, nós poderíamos até dizer que para Tomé, na perspectiva de Tomé, tudo também estava aparentemente fora do controle de Deus. Afinal de contas, o Messias prometido por Deus havia sido assassinado. Então Tomé vivencia um sentimento, uma percepção, olhando para tudo que está à sua volta, de que as coisas estão fora do seu controle e que as coisas estão fora do controle de Deus. E quando alguém vira para ele e fala assim, olha, Jesus ressuscitou, ele tem muita dificuldade em acreditar nessa ressurreição. Afinal de contas, tudo aquilo que ele vê diante dos seus olhos é um mundo que parece que está desgovernado. É uma história que parece que está desgovernada. Contudo, lembre-se disso, a ressurreição muda tudo. A ressurreição muda tudo.
A ressurreição é a prova de que até mesmo quando as coisas da vida fogem ao nosso controle e parecem ter saído do controle de Deus, ainda nesses momentos, o Senhor continua agindo, o Senhor continua movendo a história, o Senhor continua movendo as nossas vidas de maneira soberana para alcançar seus eternos propósitos. A ressurreição muda tudo. Vou repetir para ficar bastante claro na sua mente e no seu coração. Ainda que tudo pareça estar fora do controle, o Senhor continua agindo, o Senhor continua movendo a história, o Senhor continua movendo a minha e a sua vida de maneira soberana para alcançar os seus eternos propósitos no mundo. Nós não vivemos um desgoverno. As coisas podem não estar no meu controle, as coisas podem não estar no seu controle. Aparentemente, talvez a gente até desconfie de que elas não estão no controle de ninguém. Mas mesmo a ressurreição nos lembra, traz para a gente, ou melhor dizendo, mesmo olhando para o texto e lembrando da morte, da crucificação de Jesus, que para Tomé era uma prova, era uma evidência de que as coisas estavam fora de controle. Mesmo essa morte, mesmo a crucificação, é ressignificada a partir da ressurreição. A ressurreição mostra que aquilo que era prova evidente de destruição, de desgoverno, Jesus morreu, foi superado e vencido, porque o sepulcro está vazio. Aquilo que parecia para os seus seguidores, e talvez parecesse para nós, que era um desgoverno, uma prova de que o Senhor perdeu o controle da história, na verdade, nunca fugiu ao controle do eterno. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez nesse instante o seu coração esteja absolutamente tomado pelas dúvidas. E se essa é a sua situação nesse momento, eu quero te convidar a ouvir a voz do Senhor dizendo: não te torne incrédulo. Não te torne incrédulo. Não permita que as circunstâncias que você tem vivido, que as dúvidas existentes em seu coração, tornem você uma pessoa descrente. Deus continua governando a história, Deus continua tendo todas as coisas debaixo do seu controle, Deus continua agindo em todas as coisas para cumprir os seus propósitos na história da humanidade. E a ressurreição é a maior prova disso. Tomé olhava para a circunstância da morte de Jesus e percebia aquilo como um descontrole e desgoverno. E a ressurreição é a prova de: olha, Tomé, as coisas estão onde elas deveriam estar, elas fugiram ao seu controle, mas elas nunca fugiram ao controle de Deus. Deus continua governando a história. E o que para você parecia descontrole, o que para você parecia desgoverno, ainda nesse momento, ainda nessa circunstância, era Deus revelando a sua história e o seu governo na história da humanidade. Era Deus agindo em todas as coisas para cumprir o seu propósito. Então, se o seu coração nesse instante está tomado pelas dúvidas, lembre da palavra do Senhor Jesus com todo o carinho, dita para Tomé e que ele diz para cada um de nós, hoje também: não te torne incrédulos. As circunstâncias podem aparentar um desgoverno, mas ainda assim, o Senhor continua governando a história. Nós não conhecemos o que está por vir. A vida é marcada por mudanças. A vida é cercada de reviravoltas, de incertezas, mas uma certeza nós temos: Jesus ressuscitou. Portanto, confie em Deus. Eu e você somos chamados a caminhar pela fé e não por aquilo que nós vemos. O caos aparente pode estar na nossa frente, mas nós sabemos que não há caos, porque existe um Deus que governa a história, existe um Deus que governa a minha vida, existe um Deus que governa a sua vida. Tudo parece estar fora de controle, mas lembre-se, nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. A minha oração é para que diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir e de pensar, o seu coração seja inundado pela convicção, pela certeza de que as circunstâncias que nós temos à nossa volta podem aparentar estar fora de controle, mas que a ressurreição muda tudo. A ressurreição nos mostra que até mesmo quando as coisas parecem estar fora do controle de Deus, Deus continua
governando a história das nossas vidas e a história do mundo. Que Deus abençoe o seu coração e encha o seu coração de certezas. De certezas. Não é errado, não é pecaminoso ter dúvidas. E Jesus trata com todo carinho as dúvidas de Tomé. Ele acolhe cada uma das questões, porque o objetivo do Senhor é trazer certezas ao coração. Que o Senhor Jesus, então, traga certezas ao seu coração hoje. Que Deus abençoe sua vida. Amém.